Olá, meu querido irmão e irmã, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, sexta-feira, dia 25 de setembro, já início de um fim de semana. Hoje meditaremos o Evangelho de São Lucas, que se encontra no capítulo 9, dos versículos 18 a 22. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Um dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és o Cristo de Deus, o Filho do Homem, deve sofrer muito. Aqui observamos que Jesus, já sabendo a capacidade maior que Deus deu a ele, mas Jesus queria saber dos seus discípulos e de todos que ali se encontravam, o que eles viam verdadeiramente em Jesus ou o que eles escutavam a respeito dos seus fatos, dos seus sinais, dos seus milagres, dos seus anúncios, das suas proclamações, como sinais de salvação e de libertação dos pecados de tantas pessoas que iam ao seu encontro. Observamos que aqui Jesus pergunta ao povo o que o povo diz a seu respeito. Uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é alguns dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus olha na particularidade de um de seus discípulos, que depois se tornariam apóstolos, olhou nos seus olhos e o perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro não mediu palavras, apenas disse: Tu és o Cristo de Deus. E observamos que aqui o próprio Jesus vê a alegria que da boca de Deus proclamada por Pedro disse quem ele era. Mas é interessante que Jesus proíbe severamente de dizer quem ele é a todos aqueles. Jesus quer que o tempo vá dando tempo ao tempo e que as coisas vão acontecendo e se moldando conforme o que ele veio fazer neste mundo. Mas disse que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei, que iria sofrer, mas que no terceiro dia viria ressuscitar. Observamos um fato muito interessante, que a confissão de fé por parte de Pedro nos chama a compreender e vivenciar em São Lucas uma versão que não é muito feita pelos apóstolos, porque Pedro é pedra e sobre a qual a igreja foi constituída e edificada. É verdade que Pedro confessou também a sua fragilidade humana ao negar o Senhor. Após a prisão de Jesus, às vésperas de sua paixão, observamos, não muito tempo, depois de afirmar que daria a vida pelo Mestre, se necessário fosse, como nós sabemos, contudo, após ter chorado e negado Jesus por 3 vezes, ele vivenciou em sua vida amargamente o que ele nunca poderia ter feito, mas pela sua fraqueza, pela sua fragilidade, veio acontecer. Pedro não era divino, Pedro era humano, mas por acompanhar a divindade do Filho de Deus, mais tarde tornaria-se divino, pelo amor que a ele seria dado. Pedro poderá testemunhar o seu Senhor e Deus e confessá-lo dando a própria vida, como sabemos que Pedro deu a própria vida a Jesus, ou por Jesus, ou por todos os seguidores de Jesus. É interessante que Pedro
por ser aquele que assumiria agora a igreja e daria continuidade à missão que um dia Jesus iniciou, Pedro tornou em seu coração a essência maior do amor, do perdão e da caridade. Chegou ao ponto de ser crucificado como Jesus foi crucificado, mas não da mesma forma do Mestre, que ele dizia que não se igualava àquele Filho de Deus que veio assumir no ato da cruz as dores como forma de remissão de todos os nossos pecados. Pedro morreu sim, crucificado, mas de cabeça para baixo. Amado irmão e irmã, que nós também possamos propagar e anunciar como Pedro e dizer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, anunciando às outras pessoas verdadeiramente aquilo que ainda elas não conhecem. Como é que eu posso falar de Deus se eu ainda não experimentei Deus em meu coração? Tente experimentar. Faça essa experiência com Deus e observarás que a tua vida será transformada. Amado irmão e irmã, tenha um excelente dia. Que Deus os abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.